Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jó, capítulos 37 a 39. No capítulo 37, Eliú prossegue com seu discurso a Jó. Ele novamente chama Jó a considerar a grandeza de Deus. O discurso de Eliú aqui prepara o caminho para a fala de Deus que virá em seguida. Eliú aponta para a tempestade que se aproxima, e essa tempestade é usada para destacar a majestade do Senhor. É Deus quem controla o clima, o relâmpago, a neve, a chuva, tudo com um propósito, seja para a correção, seja para o benefício ou a misericórdia dos homens. A grande lição de Eliú aqui é que o homem não pode compreender a grandeza de Deus e nem os seus caminhos. É o que ele declara no final do seu discurso. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Esse capítulo conclui aquela parte inicial, dada no capítulo 36, sobre o último discurso de Eliú. Nesse discurso, Eliú procurou persuadir Jó a se concentrar em Deus, aquele que é poderoso e que governa sobre toda a terra. Ele sim é sábio. Ele conhece exatamente o coração do homem e pode julgá-lo com retidão. O capítulo 38 dá início a uma das partes mais famosas de Jó, quando o Senhor aparece a Jó no meio de uma tempestade, quando o Senhor fala a Jó do meio de uma tempestade. Ao quebrar o seu silêncio, o Senhor satisfaz o anseio mais profundo de Jó. Se Jó ansiava por respostas, Deus agora não traz as respostas que ele esperava, mas sim questionamentos, a fim de que Jó compreenda o seu lugar. As perguntas do Senhor apontam para a limitação de Jó. Falta conhecimento a Jó sobre a criação da terra. Foi Deus quem estabeleceu os fundamentos da terra, foi o Senhor quem mediu a terra, e Jó não estava presente em nenhum desses momentos. O mar era uma fonte de grande temor nessa época, e falta a Jó o conhecimento dos mistérios do mar. Foi Deus quem encerrou o mar com portões, quem estabeleceu seus limites. O Senhor questiona Jó em seguida. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasses a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? Falta conhecimento a Jó sobre os astros celestes, sobre os luminares. Jó não tem um conhecimento profundo sobre os animais. Ele nem pode sustentá-los. Na verdade, se há alimento e sustento para os animais, é porque Deus está cuidando deles. O Senhor aqui está convencendo a Jó de que ele criou o mundo com sabedoria e que governa com sabedoria, justiça e compaixão. Foi ele quem colocou o fundamento do mundo de modo preciso, de acordo com o seu projeto, com o seu decreto. Ele criou o mar e estabeleceu os limites. Ele chamou o sol para iluminar a terra e fazer com que os ímpios se escondam. Tudo isso ele fez para provar a sua justiça, para que Jó reconheça que todo o governo do Senhor é supremo, é soberano. O ensino do Senhor a Jó aqui é que o Deus que se preocupa com os animais se preocupa ainda mais com ele. Ele se importa com Jó, tanto na abundância que Jó anteriormente tinha, como também no sofrimento presente. O sofrimento de Jó ocorreu dentro da estrutura do mundo, sem perturbar a ordem que o Senhor estabeleceu no mundo. Dessa forma, esses capítulos procuram corrigir a visão antropocêntrica de Jó e também dos leitores originais. Eles têm que entender que o mundo não gira ao redor deles. Esses textos exaltam a criação e destacam a sabedoria e o poder soberano de Deus. O texto mostra que a verdadeira sabedoria começa com a humildade diante de Deus. Aos leitores pós-exílicos, o Senhor reafirma que, mesmo diante do caos, ele continua governando tudo com perfeita sabedoria, do trovão aos animais selvagens. Jó precisa calar a sua queixa e confiar no Criador. Nesse trecho, Deus fala pessoalmente no meio da tempestade, antecipando a revelação plena que viria com Cristo. O Deus conosco que revela o Pai de forma visível. Portanto, esse texto aponta para Cristo como uma antecipação da comunicação de Deus aos homens, de quando os homens que tanto têm questionado a Deus ao longo da história, finalmente têm a sua resposta. Uma resposta que levanta dúvidas no coração incrédulo, mas que sacia plenamente aqueles que confiam em Cristo. Esse texto também nos ensina e aponta para Cristo pelo contraste. Diferentemente de Jó,
Cristo é o único homem que poderia responder às perguntas do Senhor, pois é o próprio Criador encarnado. É Ele quem domina a criação e conhece a sua ordem e cumpre o plano redentor do Pai, sem questionar a justiça divina. Esse texto nos ensina que, diante do sofrimento, o mais importante não é entendermos tudo, mas confiarmos em quem governa tudo. Assim como Jó é desafiado a reconhecer sua limitação diante de Deus, também nós, os crentes, devemos abandonar nossa autossuficiência e confiarmos na sabedoria do Senhor, que em Cristo é revelada para a nossa salvação. Além disso, com tantas expressões sobre a grandeza de Deus, sobre o seu domínio, sobre a forma com que ele criou o mundo e o sustenta de forma sábia, como nós poderíamos evitar adorá-lo? Esse texto também é um chamado para adoração. Ele nos convoca a reconhecermos em humildade e adorarmos com todo o coração, com todo o nosso vigor, aquele que é o Criador e sustentador do mundo. Se nós estamos vivos, seja na fartura, seja no sofrimento, é porque Deus tem sustentado a nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós temos fartura, é porque o Senhor nos concede, porque Ele não permite que nada falte a nós. Se estamos passando por sofrimento e dor, podemos saber que Deus está conosco. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. O Senhor cuida de nós. Assim como o Senhor sustenta os animais, como Ele mesmo narrou no capítulo 39 de Jó, Ele também sustenta e cuida daqueles que o temem, daqueles que o amam. Portanto, o louvemos. Reconheçamos que tudo que nós precisamos vem do Senhor. E tudo aquilo que nós desejamos e ansiamos diante da aflição e do sofrimento pode ser encontrado no Senhor também.